convidamos para ministrar a última palestra do 19º Seminário Capixaba de Previdência, com o título A situação dos RPPS capixabas em relação às novas regras de investimento. O auditor da Receita Federal do Brasil, senhor Ciro Miglioli. Para conduzir esta atividade, convidamos o senhor Gilberto Tulli, diretor de investimentos do IPA-JM. Bom dia, meus amigos. A gente chegando no finalzinho desse nosso maravilhoso evento, já agradecendo antecipadamente a presença de todos vocês. Muito bom ver esse auditório cheio mais uma vez. Espero que nos próximos fiquem cada vez mais cheios. E agora aqui, acho que é uma entrevista bem esperada, uma conversa bem esperada sobre a nossa nova resolução. O Ciro tem participado ativamente lá do grupo de trabalho que tem discutido melhorias, possibilidades de melhorias, de alguns ajustes possíveis na nossa resolução. Ela realmente trouxe um impacto bem grande, muitos desafios para a gente na virada do ano. Mas, independente de o tamanho desses impactos, sempre tem pontos positivos. E a Secretaria de Previdência vem trabalhando muito para equilibrar esses pontos e tornar a resolução mais factível, mais adequada para todos. E eu acho que eles têm feito esse trabalho com empenho. E então, já agradeço a sua presença aqui, Ciro. Agradeço o apoio da Secretaria de Previdência com a gente. E vamos, então, para mais uma palestra. Obrigado. Obrigado, Gilberto. Valeu. É sempre bom ficar em pé, então, tá bom? Para fazer. Estar aqui com vocês. Rever aí o pessoal todo. Muitos já fui aí, dos RPPS. Então, começar aqui, falar um pouquinho de investimento, dessas alterações. Tem um passador? Tem ali. Então, a situação dos RPPS... Acho que desformatou, hein? Depois vamos ver, mais para frente. Se desformatar alguma, a gente pega o PDF. Tá bom? Então, a situação dos RPPS capixaba em relação a novas regras de investimento. Aqui, eu sempre começo aqui falando um pouco de desafios dos RPPS. A gente vai falar de um tema específico na gestão de investimento, mas como o Diego já trouxe, é uma série de processos, situações que os RPPS têm. Então, assim, a gente está falando de uma caixinha dentro daquele mundo que é RPPS, né? Então, às vezes, a gente visita algum, está com 2, 3, tem uma estrutura enxuta, até como é que dá conta de tudo isso, né? Porque é um mundo de informações, a parte de gestão. Então, é muito detalhe ali que vocês têm que ver todos os dias. Então, assim, essa é a preocupação do próprio Ministério também, da Secretaria de Previdência, porque sabe que não é uma caixinha isolada dentro desse mundo que é RPPS, né? A gente vai falar um pouquinho dessa específica, mas sabe que tem todas as outras. E aí, dentro da resolução, eu vou falar aqui, não vou esgotar aqui de falar todos os pontos que foram alterados, até porque vocês já leram a resolução, já viram diversas palestras e não seria a ideia de passar aí ponto a ponto de tudo que foi alterado, mas a gente pincelar algumas coisas que foram importantes, que são impactantes para os RPPS, principalmente, aí, nessas alterações, e tentar falar de alguns pontos que a gente vem tentando suavizar nesse sentido, né? Então, assim, a legislação, quem é o legislador, de fato, da parte
do regime próprio na parte de investimento é o Conselho Monetário Nacional, né? Então, o que está ali é a norma que tem que ser seguida. Alguns pontos que são possíveis de serem interpretados e que se permite uma certa suavização, uma caminhada aí mais tranquila nesse mesmo sentido, a gente está buscando, como o Gilberto disse, né? Então, começando aqui um pouco de título público, eu não sei se todo mundo consegue ver os números aí. Aqui, muito foi dito aí durante... assim que saiu a resolução, né? Bom, os RPPS agora vão ter que aplicar praticamente tudo em título público, vão concentrar todos os recursos em títulos públicos e tal. Essa concentração, ela já existe nos RPPS. Então, assim, nos regimes próprios, quando a gente pega tanto a aplicação direta em fundo, quanto a aplicação direta por meio em título público, quanto por meio de fundos, nos regimes próprios, em geral, é 76% dos recursos dos RPPS. Isso antes da resolução. No caso, eu até trouxe o número aí dos RPPS capixaba, é praticamente esse, 78%. E nos RPPS menores, essa concentração é ainda maior, né? A gente vê ali, saindo lá de RPPS que tem até 10 milhões, de 10 a 50, é 84%, quem tem até 10 milhões é 90% de tudo que ele aplica está já em título público. Então, não uma inovação da resolução de ter empurrado os RPPS para título público, né? E aí, a resolução também trouxe um certo incentivo para os RPPS também aplicarem títulos públicos de forma direta, fortalecendo o uso da plataforma. Eu vou dar uma passada aqui. E aí, falando também que a compra direta de título público, Gilberto aí é especialista, a gente sempre tem alguma dúvida, vai direto aí nos universitários, e aí esse número já vem aumentando ao longo do tempo, né? Então, assim, a gente tira lá de 2021 para 2025, a compra direta de título público saiu de 16 para 123 bilhões de reais dentro dos RPPS. O percentual da carteira passou de 7 para 31. Então, é um número bem expressivo. Então, a compra direta de título já é disseminada aí dentro do segmento. Aqui, há uma comparação também dos últimos 25 anos de meta atuarial e título público. Isso pegando o LFT, nem foi NTNB, comparando só os dois aí, praticamente ao empate técnico aí, né? E aí, falando das 3 modalidades que a resolução trouxe para a compra direta de título público. Já existia, né, comprar direto do Tesouro. A compra em mercado de balcão era feito também pelos RPPS, mas não estava diretamente ali na resolução, dito com todas as letras que podia. Tinha uma aceitação por parte do órgão de regulação, fiscalização, que se fosse feito, principalmente pela questão da liquidez, que não tinha na plataforma eletrônica. Então, a resolução veio lá com todas as letras dizendo que pode ser adquirido em mercado de balcão, então deu esse respaldo, inclusive jurídico, aí para os que já faziam, né? E, na questão da plataforma eletrônica, bom, quem compra em balcão tem que comprar necessariamente de uma instituição grande, acima do S2, tem que ter essa intermediação. E, no caso da plataforma eletrônica, você tem que habilitar pelo menos 3 instituições, mas você pode fechar com a de melhor preço ali para o RPPS. Então, também isso aí é uma certa facilidade para os RPPS, tanto em termos da própria facilidade da ferramenta, né, de você utilizar a plataforma eletrônica, quanto da própria forma de negociação. Aqui, a resolução ela traz todos esses itens aqui, eu trouxe aqui todos esses itens que numa negociação de título, não só título público, mas qualquer negociação direta de título, lá no artigo 22, ela fala que você tem que seguir todos esses requisitos ali. Então, guardar o registro do volume negociado, o registro das propostas, encaminhar para as mesmas instituições as mesmas informações. Então, se você for encaminhar por e-mail, tem que falar, olha, eu quero até a hora tal, tantos títulos, de tal título, com vencimento tal. Então, todas as informações que você manda para uma instituição
tem que ser as mesmas. Então, tem umas regrinhas ali dentro do artigo 22 que tem que ser seguidas. E, no caso de uma plataforma eletrônica, todas essas regrinhas praticamente elas já estão feitas na própria negociação. Então, fazendo também por plataforma, tem essa facilidade da própria burocracia ser facilitada, né? Você consegue, às vezes, com um clique, cumprir todos esses requisitos ali que a resolução, se você for fazer no mercado de balcão, você obrigatoriamente tem que seguir todo esse passo a passo, né? E fechamento sempre com base na melhor oferta. Outro ponto aqui que a resolução não trazia, que é de receita futura, até marquei de amarelinho aí, principalmente aqui estados que não tinha essa previsão, né? Tinha aporte com imóveis e tal. Alguns estados já faziam, mas era uma construção que se fazia lá dentro por meio de parecer, para permitir, e aí a resolução já trouxe essa possibilidade do estado ou do município destinar receitas futuras para o RPPS e aquilo entrar como um ativo do plano, né? Então, aqui, principalmente o Espírito Santo, tem muito royalty, a maior parte dos municípios tem aí, né? Então, se você tem uma previsão de receitas futuras, você já consegue transformar aquilo em ativo do plano, trazer para dentro do plano de benefício, reduzir também claro, tem que ter um estudo técnico, análise da viabilidade, tem que ser compatível com o prazo e as taxas e tudo mais, mas trouxe também essa possibilidade aí que a gente considera importante, não tem ninguém fazendo ainda, mas ao longo do tempo é importante vocês pensarem sobre isso. Bom, aí trazendo um pouco aí crédito privado dentro dos RPPS. Falei um pouco lá de título, né, público, só que imaginando que os RPPS também, nessa questão da diversificação, tendo que ter acesso também a ativos de emissão privada. E aí a resolução traz uma gama de possibilidades aí para que os RPPS também apliquem ativos de emissão privada. Então, pegando lá desde o primeiro, 80% dos recursos de regime próprio podem estar em fundo de renda fixa. E o fundo de renda fixa pode ter até metade dele em crédito privado. Debênture de infraestrutura, 20%. 20% em renda fixa e crédito privado, 15% em multimercado, ativos de instituição financeira comprado diretamente. Então, tem toda essa lista aí de ativos privados que estão acessíveis à RPPS. Antes, lá atrás, tinha uma restrição bem grande para ativo de crédito privado, até para ações, assim, tinha uma restrição, né? Você tinha que seguir só ações do Ibovespa e tal. E, assim, hoje tem essa liberdade aí ampliada. E aí o quadrinho do lado, não sei se está pequeno aí, mas a palestra fica também, mostrando o percentual, não em volume, mas o percentual, a quantidade de RPPS que tem ativos em cada um desses tipos aí, né? Então, pegando lá, por exemplo, FDIC, aí tem por nível do Progestão, hoje 11% dos RPPS do Brasil tem algum FDIC na carteira. Aí aqui eu coloquei do lado aí também o Espírito Santo. No Espírito Santo, nenhum RPPS tem. Mas já quando eu vou lá para ativo de instituição financeira, ou então fundo de ações, que no Brasil 55% dos RPPS tem algum fundo de ação, então assim, esse percentual é percentual de RPPS que tem algum tipo, não é do valor, né? Já no Espírito Santo tem 86%, praticamente todos os RPPS do Espírito Santo tem algum fundo de ação na carteira. E aí, esse número mostrando aí como é a diversificação e que a resolução permite essa diversificação em volumes até consideráveis, né? E aí, ampliação dos ativos de crédito privado, que essa era uma dificuldade para os RPPS, principalmente renda fixa, crédito privado, porque muitos dos fundos que os RPPS poderiam acessar tinham esses dois ativos aí na carteira, ou tinha ativo de securitizadora, né, CRI e CRA, ou ativo de companhia fechada. E, às vezes, até companhia fechada com uma grande empresa por trás, né, uma geradora de energia, uma transmissora, ou uma grande construtora, mas que criava ali uma SPE e emitia título através dessa limitada, que era ligada a ela, e o RPPS não podia porque não era uma sociedade anônima. Então, a resolução ampliou essa possibilidade dos ativos também para a RPPS,
o que dá essa ampliação para os RPPS não estarem só em fundos específicos para regime próprio, né? A gente ainda está levantando o número aí de fundos que passaram a estar acessíveis só por conta desses 2 pontos aí, mas é um levantamento inicial, considerando também a questão de S1 e S2, né? São mais de 500 fundos que passaram a estar acessíveis para a RPPS só pela inclusão desses 2 ativos aí que antes o RPPS não podia acessar, porque se tivesse lá um pouquinho de CRI, um pouquinho de CRA, alguma debênture de uma SPE, já não era possível a RPPS, e hoje teve essa ampliação dos ativos de crédito aí, que permite aos RPPS acessarem mais tipos de fundo que tenham crédito privado. Ali é o tempo, né? Ali é o tempinho, né? Então, aqui passando rapidamente por renda variável estruturada, o que alterou? É o que está de amarelinho. BDR, ETF internacional, passou a estar... Investimento no exterior, antes era só os investimentos lá para qualificado, agora inclusive para investidor em geral. A regrinha aí de FIP passou a permitir FOF de FIP, antes não se permitia também, então eu só podia investir direto num FIP ou num FIP numa estrutura de master feeder, né? E aí a resolução também trouxe essa situação, permitindo os RPPS acessarem outros tipos de FIP. Essa questão aí dos cotistas, independência dos cotistas, né? O cotista não pode ter influência na administração das investidas. Esse aí é um ponto até de proteção, em certa medida, para os RPPS, porque tanto nos RPPS quanto nas entidades fechadas, fundos de pensão, né, se percebeu que muitas das decisões que vinham ali, o FIP deu problema, deu default, e se ficou aquela reclamatória trabalhista para trás, ou então ficou a dívida tributária, e muito do que se baseavam essas decisões aí era porque, olha, você, investidor, tinha assento lá no conselho, então essa decisão também, você não era só um investidor, essa decisão de fazer tudo aquilo passou por você também, né? E aí, quando a gente tira isso, primeiro porque quem gere ali o FIP tem a expertise, você confia na expertise daquele gestor, né? Então, a RPPS, ou mesmo fundação que se encaixa ali, é só para conhecimento, né? Ele não vai decidir, eventualmente, quais os ativos que vão ser aplicados, mas estando ali dentro daqueles conselhos ali, ou mesmo de um comitê, passava a se entender que ele também tinha influência nas decisões de compra de ativos e de gestão daquelas empresas, né? E isso aí acabava se voltando contra a RPPS, sendo que não tinha nenhum ganho em relação a isso. Então, apesar de parecer aí uma certa limitação, esse amarelinho aí de cotista do cotista RPPS não participa, não tem influência na administração das investidas, é mais uma proteção para o RPPS quando investir em FIP. Fundo imobiliário também foi ampliado, tanto em percentual, quanto da possibilidade também de adquirir FIP, fundo de investimento imobiliário em oferta primária. Então, lá atrás se podia, depois fechou, e agora abriu de novo a possibilidade de RPPS investir no lançamento do FIP. Eu não preciso comprar o FII, o imobiliário, só no mercado secundário. Agora também pode comprar no mercado primário. E uma novidade aí, para muitos RPPS também pediam, era a possibilidade de, já se permitia integralizar fundos de investimento imobiliário com imóveis que o RPPS recebia lá do ente, e essa possibilidade foi ampliada, permitindo que o RPPS fosse, inclusive, o único cotista daquele fundo, porque hoje o RPPS que fosse incluir um imóvel naquele determinado fundo, ele teria que ser um fundo já ou em andamento, ou que se juntasse outros investidores também que quisessem fazer aquele investimento. Então, hoje, a resolução passou a permitir que o regime próprio também seja o único cotista. Ele seja o único cotista como com imóvel, né? Se for para aportar dinheiro, né, colocar recurso do próprio RPPS naquele fundo, aí volta todas as regras da resolução. Aí eu tenho que seguir todas aquelas regras ali, né? Não pode ser o único cotista, tem que ter, no máximo, 15% do fundo, aí entra dentro das regras para alocação de recursos. Mas para alocação de imóvel,
Pode. Aqui limites, também, sempre que a gente vê aí essa questão de limite ali, sempre que for ver, é um modo de se ver esses limites que foram impostos pela resolução, não só como limitador, né? Fica até estranho falar que o limite não seja um limitador, mas basicamente até uma proteção para o próprio segmento. Se a gente for olhar os limites que foram colocados ali na resolução, que estão lá, e for cada um RPPS aí fazer uma reflexão dentro da sua carteira, já vai entender que você já não faria isso de qualquer maneira. Então, entendo esses limites ali mais como uma proteção do segmento e não como um limitador de investimentos para o RPPS. Então, pegando ali, por exemplo, instituição financeira. O RPPS só pode ter, no máximo, 5% de uma mesma instituição financeira. Aí, se for pensar, faz sentido mesmo eu, RPPS, ter 10%, 15%, 20% de todo o meu recurso numa única instituição, independente do tamanho que seja, ou que se saiba de algum problema ou não, mas economicamente faz sentido, ou seja, não estou nem falando de fundo de investimento, que tem uma diversificação intrínseca ali aos ativos, mas o seu risco está todo concentrado numa única instituição. Então, já na maioria dos RPPS, isso já não acontecia. Então, esses limites aí que vieram uma proteção para o próprio setor, inclusive esses aí também, né? Por exemplo, 5% do volume gerido por um mesmo gestor. Então, você pega aí o mercado de fundos de investimento, 12, 13 trilhões, né, França? Nem sei, nessa base aí, né? Então, assim, tem fundo para tudo quanto é tipo aí. E aí você imaginar que um único gestor, um único RPPS tem ali 5% daquele gestor e não tem mais outros interessados, poucos interessados naquele gestor, então também sempre um limite de proteção. Esse daqui, vou passar aqui rapidamente, ontem saiu, porque assim, a resolução, como eu disse no início, o órgão que determina tudo que vai se fazer em investimentos é o Conselho Monetário. Mas, em alguns pontos, a gente pode tentar suavizar a forma de se entender aquele mesmo dispositivo, né? Então, hoje tem um limitador, que é o conjunto, não existia um limitador para conjunto de RPPS, só existia lá para FIP, tinha lá um limitador, e FDIC, para esses dois tinha, que era o conjunto dos RPPS, não podiam ter mais do que metade daqueles fundos lá. Hoje, esse limite foi ampliado para todos os tipos de fundo. Então, fundo de renda fixa, fundo de ações. O conjunto dos RPPS não pode ter mais do que metade daquele fundo ali. E conversamos lá com várias instituições, com a Ambima também. E o que estava mais impactando nesse daí era muito mais as estruturas de master feeder, porque as instituições financeiras criavam fundos, né? E outros fundos para captar de públicos distintos, que a RCVM permite que seja feito por meio de subclasse, mas ainda não está implementado aí no mercado financeiro, e se utilizava dessas estruturas de master feeder para poder captar de públicos específicos. E aí, esse parecer saiu ontem aí, veio justamente dizendo que, na hora de se verificar esse percentual, ele não vai ser sobre o fundo investido, mas na segunda camada, ou seja, eu vou verificar lá do fundo mãe, que é o fundo maior. E aí, com isso, permite que você tenha, inclusive, um fundo 100% RPPS, desde que o fundo investido seja um fundo com mais ativos. Aí está bem explicadinho lá, estou passando aqui bem rapidinho, mas basicamente é isso. Um outro ponto que mudou aí bastante é a questão de instituições autorizadas, administrador e gestor. Então, até a resolução anterior, antes não tinha isso, depois foi colocado S1, S2 e S3, então a instituição tinha que ser administrador, ou gestor tinha que ser um S1, S2 ou um S3. E a resolução agora, 5272, trouxe essa limitação que o administrador ou o gestor tem que ser S1 ou S2. Tá? Tem outros pontos aí, mas praticamente é esse aí que mudou bastante. E aí aqui eu trouxe, está bem pequenininho aí, mas como eu falei, vai ficar aí também o quadrinho. Aí eu trouxe o percentual médio alocado
pelos RPPS em fundos que têm ou o gestor S1, S1, S2, ou o administrador S1, S2. Está até como se fosse dois quadros aí, mas é um só. Aí trouxe de 2021 até 2025. E aí, praticamente, aí eu pegando a média geral, 98,38% dos RPPS do Brasil já... 98,38% dos recursos alocados pelos RPPS do Brasil em fundos de investimento já estão em fundos que têm a instituição S1 ou S2. Então, para praticamente todos, teve um impacto muito pequeno ou quase nada. Então, assim, para alguns, esse segundo quadro que eu tinha aqui, mas a gente está refinando ele, alguns RPPS tinham em administradores S1, S2, 0% de recursos, 1%, 2%, destoavam muito disso aí. E, naquelas situações que destoavam, geralmente associadas a coisas que, de repente, não eram para ser feitas ali. E aí, pensem, esse daí, basicamente, um direcionamento justamente para esse. Para a maioria dos RPPS, como eu coloquei ali, não teve impacto relevante, à exceção do Espírito Santo, justamente. Então, quando a gente pega ali a média, praticamente todos os estados aí, coloquei vários, era 99, pega ali na Bahia, 99,86% dos recursos já estão em fundos S1, S2. No Brasil todo tem um impacto bem pequeno. No Espírito Santo, por conta do Banco do Estado, esse impacto é relevante, porque a gente tem ali, ver como é que destoa, porque 98%, já no Espírito Santo, 75% dos recursos estão em instituições S1 e S2. Então, é o único estado aí que foge muito dessa média aí do Brasil, justamente pelo Banco do Estado, né? Mesmo o Rio Grande do Sul, que também tem Banco do Estado lá, ele ainda fica nessa média aí, 98% aí dos recursos em instituições S1 e S2. Então, o Espírito Santo que destoa bem aí desse percentual justamente pelo Banest. Aí aqui, aquele lá era em percentual a média dos RPPS, né? Aqui é o total de recursos. Então, por isso que o percentual aqui é um pouco diferente. Aqui dá 96,51 e 3,49 em outras instituições, porque aí é o total de recursos do conjunto dos RPPS, né? Independente se ele é grande ou pequeno, é somando todos os recursos e é o total. Mas é basicamente o mesmo número. E uma outra situação que é de novidade aí também, que não se tinha nenhum tratamento específico para intermediação de ativos nas resoluções anteriores, não se tratava isso, que essa é uma inovação, e já trouxe uma inovação praticamente restringindo bastante, que é a questão da intermediação das operações. Então, antes, como eu disse, não tinha nenhuma restrição, e a resolução já veio falando que a intermediação de operações com RPPS também tem que se dar por meio de S1, S2. Então, independente do tipo de ativos, sempre que você for comprar, teria que ser por meio, tem que ser, né, porque a resolução já traz isso, por meio de uma instituição S1, S2. E o que está se debatendo aí agora, a gente está aguardando aí um posicionamento da CVM sobre esse ponto, que é a permissão para que assessores de investimento atuem também no mercado de RPPS, continuem atuando, desde que também ligados a essas instituições S1 e S2. Então, como o Gilberto disse, existe um grupo de trabalho que está se estudando a resolução, vendo algumas coisas propor melhorias, algumas outras a gente está dando uma interpretação que seja mais suavizada aí, né? E aí, nesse momento, está dependendo de uma resposta ali da Comissão de Valores Imobiliários para dar seguimento nesse ponto. Então, existe essa dúvida aí sobre os prepostos que é preposto das instituições, mas sobre as instituições não tem dúvida. Obrigatoriamente tem que ser uma S1, S2 para poder atuar. Então, se permitindo a atuação dos prepostos, assessor de investimento, teria que ser necessariamente ligados também a essas instituições, tá? Aqui, eu trouxe um número aqui,
que esse número é importante para nós, né? Porque vocês fazem os DAIR, fazem as declarações, e muitas vezes é com base nesses números que são levantadas informações, né? Muitas vezes não, são com base nesses números. E essa informação aí como eu trouxe, de assessor de investimento, dos prepostos, a gente identifica que tem um certo problema ali informacional, né? Porque hoje só 150 RPPS que declaram que tem algum assessor de investimento credenciado. Lá no DAIR não existe campo para dizer, olha, essa negociação aqui se deu por meio de um assessor. Tem do distribuidor, não tem na questão do assessor, lá não tem. Mas eu digo nem em relação à própria negociação em si, a compra, eu digo só do credenciamento. Ou seja, eu tenho aqui no meu instituto, eu tenho esse assessor credenciado. Não quer dizer que você já fez ou vai fazer alguma compra por meio daquela assessoria, mas a informação ela é relevante, então todo o credenciamento que for feito no RPPS precisa ser declarado aqui. Então, a gente imagina que esse número aí é bem maior do que o que está aí. Aí aqui um ponto, tudo que eu falei aqui, muita gente deve estar pensando, mas para mim não se aplica porque eu não tenho progestão, então não adianta você falar que é permitido ativo de crédito privado, fundo de ações, tudo isso aí que foi falado, sendo que eu não tenho progestão, não consigo acessar nenhum daqueles fundos, então, para mim não serve, já que... Então, assim, eu trouxe esse quadrinho aí, vocês já devem estar meio cansados de ver ele até, né, que é esse quadrinho de qual é o investimento que você consegue acessar de acordo com o nível de progestão. Então, no nível 0, qual é o tipo de investimento, no nível 1, 2, 3 e 4. E aí, muito tem se falado, olha, eu sou RPPS, eu não consigo mais acessar fundos de ações, multimercado ou renda fixa. E aí, a pergunta que se faz aí não é se o RPPS consegue ter acesso àquele tipo de investimento, mas em si, como ele vai ter acesso. Então, muito lá no início falou, não, a RPPS agora... a resolução obrigou os RPPS a ficarem comprando só título público. Não teve essa obrigação, como ela não existe. Então, o RPPS que queira caminhar no sentido de ter uma diversificação maior de investimento, ele tem essa possibilidade sim. Como ele faz isso? Aderindo ao progestão, fazendo todo esse passo a passo para poder ter acesso, né, se certificar e aí ter acesso a todos os tipos de investimento. Aqui, o Diego já falou, também já teve palestra também aqui de progestão, então vou passar bem rapidinho, até pelo tempo aqui. E aí aqui uma reflexão que eu trouxe para os RPPS aqui, a gente tem mostrado aí nos eventos, as ações do nível 2 do progestão. Se a gente... Assim, às vezes a gente vê muita crítica sobre o progestão, eu não consigo, eu sou um RPPS pequeno e tudo mais, tananã. E às vezes a pessoa nem nunca leu o manual do progestão para saber o que eu tenho que fazer para chegar a determinado daquele nível de progestão. E se a gente for ler ali o nível 2 do progestão, são ações que praticamente, se vocês forem ler, pegando um RPPS aí que não tenha, dá uma lidinha ali, de repente a maioria ou quase tudo do que está ali, você já faz. A única coisa que precisa se fazer é manualizar, colocar no papel e demonstrar que, de fato, você faz aquilo. Então, pega lá, diretoria executiva. Não está se pedindo nada mais para a diretoria executiva, além do que o cumprimento dos requisitos legais. Então, aquilo que a legislação exige, a diretoria executiva tem que fazer. Então, assim, é uma coisa que você já tinha a obrigação de fazer e provavelmente já faz. Comitê de investimento, mínimo de 3 membros. Se você tem só 2 membros, como é que você vai ter uma decisão ali colegiada com 2 membros? Até se der um empate, quem vai decidir? Então, assim, o que se pede lá é que tenha no mínimo 3. Então, assim, são pontos muito básicos e você tendo acesso ao nível 2 do progestão, aí esse quadro aí mostra isso, 98% dos recursos que os RPPS aplicam estão em ativos que o nível 2 do progestão já permite. Então, se a gente for pensar, eu não consigo acessar o nível 3, eu não consigo acessar o nível 4, pode até ser verdade que não consiga pela estrutura que se tem, o RPPS. Mas só de você acessar o nível 2,
você já tem praticamente, se você olhar a sua carteira, é bem provável que você já tenha acesso a todos os investimentos que você já faz hoje. Então, não vai, se ficar alguma coisa ali, vai ser residual. Você vê aí, ó, que é coisa de 2% no Brasil todo, que tem em todos os outros ativos que só são permitidos a nível 3, nível 4. Então, FIP, um FDIC, alguns tipos de ativos que só são para 3 e 4, não são todos os RPPS que tem. Então, a maioria estaria no nível 2. Então, acho importante dar uma olhadinha nisso aí com certo carinho, de tentar olhar o manual, tentar mesmo se certificar. E aqui, o Progestão, também não vou falar dos benefícios do programa, que também já foi bem falado aí. Vou falar sobre só esses 2 pontinhos aí, que é tanto a versão 4.0 quanto a 4.1, principalmente a 4.1, trouxe uma regra de incentivo. Então, hoje aqui no Estado, praticamente todos os RPPS já têm o ISP bom, e para os que têm o ISP alto, ele foi reduzido em 3 ações. Então, lá no programa, se você tinha que cumprir 20 ações daquela, você só precisa cumprir 17. Se era para você cumprir 22, só precisa cumprir 19. A gente uma diferença pequena, mas o levantamento que foi feito, se não me engano, beneficia quase 500 RPPS só essa regra aí, de tirar essas 3 ações. Porque você imagina, lembra que eu passei aqui no slide anterior algumas ações básicas ali? Então, assim, se você tirar ainda daquelas ali, fica muito pouco do que você já não faz hoje para você acessar o Progestão nível 2. E essa regra transitória é de 1 ano, justamente para permitir que os RPPS que queiram caminhar nesse sentido de se certificar e ter a certificação, consigam, nesse meio tempo, ter acesso a mais produtos de investimento. E o grupo de trabalho, esse que o Gilberto citou, também está trabalhando numa regra transitória que permita que os RPPS que tenham uma gestão adequada, então, assim, tem um gestor certificado no nível avançado, intermediário, o Gilberto é avançado já, né? Que tem um gestor intermediário, que ele consiga também, e esteja regular nos critérios relacionados a investimento, também consiga ter acesso a investimento enquanto ele se certifica no Progestão. Tá? Passar aqui rapidamente também. E aqui, tudo isso também desemboca aqui na questão da meta atuarial, da cobertura previdenciária, que também o Diego já falou bem aqui também. Passa bem rápido, mas justamente essa questão atuarial também qualifica o debate de investimento, né? Porque, diferentemente das entidades fechadas, que lá você tem que ter a cobertura do déficit integral e tem que equacionar ele nos próximos anos, aqui o RPPS é permitido é muito mais tranquilo para poder fazer isso, né? Então, a gente pega ali 411 RPPS no Brasil, tem recurso que cobre menos de 10% dos benefícios concedidos. Então, assim, para esse RPPS, pode rentabilidade bater, como eu botei, pode rentabilidade bater o dobro da meta atuarial durante 5 anos seguidos, que muda muito pouco na situação que ele está. Então, não é o problema do RPPS. Então, o meu RPPS tem pouca cobertura de benefício concedido, pode você melhorar a sua gestão, e tem que melhorar a gestão de investimento, mas tem que ter esse olhar também para o atuarial, que é justamente o que vai impactar no futuro do regime próprio. Aqui a evolução do déficit, né? Teve uma queda ali dos municípios, teve uma queda ali em 2019 com a reforma, hoje já volta a subir de novo no conjunto, né? Pegando o Brasil todo. E aí, recursos financeiros novos. Um outro ponto também, as resoluções anteriores, elas davam prazo para o RPPS se adequar de 6 meses. Essa deu um prazo de 2 anos para os RPPS. Não precisa mexer nos recursos que já estão alocados. Já tem recurso lá, não precisa mexer em nada. E assim, esse recurso novo, o RPPS hoje tem 405 bilhões de recursos, né? E no ano passado, quando a gente pega aí, só considerando o plano civil e previdenciário, tirando o outro, né? Entrou de recurso novo no RPPS, quando a gente pega receita menos despesa, entrou 5 bilhões de recurso novo. Então, representativamente, pode ser que no meu RPPS lá, entrou o recurso novo que entrou lá seja representativo, 10% de quanto eu tinha, ou 20%.
mas, na média, nos RPPS, esse recurso novo que entra no regime próprio, ele é pouco representativo. Então, não é esse recurso novo que vai fazer o RPPS sair do patamar A e ir para o B. Então, assim, tem um tempo de adequação. Esses 2 anos, como eu disse, esses 2 anos, o recurso não precisa ser mexido. Nesses 2 anos, tem uma regra de transição do próprio Progestão para os RPPS conseguirem alcançar o nível 1 ou nível 2, ali no Progestão, e ainda vai ter uma regra de transição que vai permitir que os RPPS alcancem tipos de investimento nesse período. Então, tentar caminhar nesse sentido aí. E, por fim, dizer o que a Secretaria está trabalhando nesse momento, né? Está se buscando aí trabalhar em cima de um guia de boas práticas para a RPPS, porque a gente fica muito focado ali na questão da legislação, resolução do Conselho Monetário, portaria, e às vezes um guia até mesmo para orientar a pessoa, quem acaba de chegar no regime próprio, né? A pessoa que é um conselho fiscal, um conselho deliberativo, que às vezes não tem aquele conhecimento técnico ali para debater com o gestor de recursos, para debater no bom sentido, né? Para entender o que ele está fazendo, e aí tem um guia ali para nortear essas ações, e a gente, claro, quer fazer isso em conjunto com os RPPS, né? Para não ser uma coisa burocrática lá de dentro só, em conjunto com os RPPS, em conjunto com as assessorias, as consultorias, com as instituições financeiras e as próprias associações, que é onde está, de fato, esse conhecimento, né? Então, é o que vai se buscar agora para frente. E agradecer mais uma vez aí o espaço, o tempo aí de vocês. Acho que deu certinho aí, né, Gilberto? Tá bom? Obrigado aí. Estamos aí à disposição. Obrigado, Ciro. Eu acho que a gente tem tempo para perguntinhas. Alguém se dispõe? Já. Vamos levar o microfone para você, só um segundinho. Bom dia a todos. Michel, da DIMP, Mato Grosso do Sul. Ciro, você fez um comentário sobre uma conversa lá na Ambima, né? Sobre a questão da estrutura das caixas maiores e menores, prevalecendo as caixas melhores, um FIC, S3, e a caixa maior lá, a caixa Master, sendo S1, prevalece o entendimento, mesmo sendo as caixas menores S3, sobre o S1? Sim, esse parecer que não sei saiu, se deu para entender. Entendi. No fundo investido, isso aí não muda. No fundo investido pelo RPPS, obrigatoriamente tem que ter um administrador S1, S2 ou um gestor S1, S2. Isso que foi feito em relação aos 50%, que hoje tem um limitador ali que é 50, o conjunto dos RPPS não pode ter mais do que metade de um determinado fundo. E aí o que se veio trazendo a parecer em vez de olhar o fundo investido, então, imaginando lá que tem um fundo lá de 1 bilhão. E aí o fundo, a instituição criou um outro fundo para acessar aquele fundo master para RPPS, de 100 milhões que vai acessar aquele. Esse fundo, ele pode ser integralmente de RPPS, porque ele vai representar no máximo 10% daquele fundo mãe, porque o conjunto dos RPPS vai representar no máximo sobre os 50%, que é essa regra. Sobre o investimento em si, a regra continua sendo essa, ou seja, no fundo investido, aquele que eu vou colocar o recurso, obrigatoriamente, ele tem que ser S1, S2, que sobre esse não tem como a gente interpretar, não tem interpretação diferente possível ali, né? É bem literal, bem claro nessa situação. Só complementando, eu creio que, ainda não li a norma que saiu, mas eu creio que a gente está falando aí em termos de classe, subclasse de fundos, ou na categoria antiga, Master Feeder. Se o Master é maior, eu vou poder considerar o patrimônio do Master em relação ao volume de recursos do RPPS.
E no caso da classe e subclasse, eu vou poder considerar o patrimônio da classe em relação ao volume de RPPS, né? Então, se eu tenho uma subclasse específica para RPPS, pode ter até 100% de RPPS naquela subclasse, mas na classe precisa ter mais de 50% de recurso de outros investidores, não é isso? Exatamente, isso mesmo, Gilberto. Mais perguntas? Bom, então eu vou fazer uma. Talvez até para esclarecer um pouco mais, a norma ela é bem explícita em relação ao S1 e S2, mas talvez tenha algum um entendimento ainda confuso em relação ao credenciamento das instituições que vão participar desse processo, porque, por exemplo, se eu tenho um S1 como administrador, mas o gestor é um gestor independente que usa o administrador como o administrador e o distribuidor como o veículo ali, eu posso credenciar essa instituição S3 que vai fazer a gestão. Ou não tem problema? Pode não, deve. O credenciamento ali na resolução, na portaria, ele é basilar, é uma prévia. Assim, às vezes a gente entende o credenciamento como mais uma formalidade burocrática, mais uma etapa que tem que se passar pelo RPPS. O credenciamento é justamente a etapa, a principal etapa dentro do processo de investimento, é o credenciamento, é o momento que o RPPS decide. Essa instituição aqui, dentro do meu processo aqui, eu entendo que ela é ou não é apta a transacionar com o meu RPPS. Isso aí, dentro do seu processo, muitos RPPS entendem, não, se ele me mandou essa documentação aqui, ele está credenciado. E não é o objetivo do credenciamento. O credenciamento é justamente você decidir de forma técnica se você quer ou não quer transacionar aquela instituição. Então, o credenciamento ele é obrigatório para qualquer instituição que vá transacionar com a RPPS. Qualquer, seja assessor de investimento, seja o distribuidor, seja um gestor, seja o administrador, qualquer uma que for transacionar com a RPPS, que for participar do processo decisório, ela obrigatoriamente tem que ser credenciada, todas elas. Seja S1, S2, não seja. Então, tem a questão do credenciamento, ele é obrigatório para qualquer uma delas. A única exceção, que aí essa daí é justamente a plataforma eletrônica. Porque na plataforma eletrônica, quando eu vou lançar a minha oferta, eu não preciso saber quem está do outro lado, né? Eu vou comprar título lá. Eu vou lançar, vou habilitar as instituições. A resolução ela pede que eu credencie pelo menos 3 instituições S1, S2 e dealer, né? Essas eu credencio, entendo que elas vão transacionar comigo lá, elas podem fazer oferta, mas com quem eu vou fechar lá pode ser qualquer um, porque pode ser que essas 3 instituições dêem um preço mais alto e uma outra que eu nem sei, poderia nem saber quem me dê um preço mais baixo e eu compro naquele mais baixo, porque você está comprando um título específico ali de título público, então não importa quem está te vendendo, você quer comprar o melhor valor. A única exceção, vamos botar aí, o credenciamento seria essa aí. Né? E o seu custodiante já vai ser um S1 e S2 e ele que vai fazer a liquidação da operação, né? Então, isso já está valendo. Já posso comprar título público pedindo oferta para todo mundo. Tem mais um tempinho. Tá. Sim. Repete, então, eu posso já, a partir de agora, na hora de fazer a cotação de título público lá na plataforma eletrônica, enviar para todos os participantes do mercado, isso, mesmo os não credenciados. Isso, mesmo não credenciados. Tem que seguir aquele credenciamento ali. A gente está, inclusive, até fazendo também. O Gilberto fez a pergunta, mas ele que está ajudando até a gente a escrever também, porque a gente está até para fazer um comunicado detalhando esses pontos aí na compra direta de título, né? Porque você pode comprar ali, você obrigatoriamente tem que habilitar na plataforma instituições S1, S2, as 3, e dealer, né? Na hora de comprar mais, você pode fechar com qualquer um que te ofereça
o melhor preço, não necessariamente é a instituição que você tem habilitado ali. Pode ser assim, já pode botar para frente. Acho que isso é uma excelente notícia para a gente. E eu já me coloco à disposição, quem quiser aprender um pouquinho mais da plataforma eletrônica, quem quiser nos visitar lá, fazer uma videoconferência, eu posso auxiliar vocês. É um processo muito simples, não precisem se assustar. É muito mais simples do que usar um sistema de gestão de previdência. Realmente a plataforma ela é também, bem né? interativa. Até o e-mail, né? Até do que e-mail, né, Juliano? É muito mais simples do que o e-mail. Realmente a plataforma eletrônica vale a pena. Hoje o processo de aquisição, de acesso a essa plataforma está bem simplificado, a B3 tem ajudado. Agora já ofereceu acesso gratuito. A gente tinha aí alguma dificuldade do processo de contratação, alguns acreditavam que precisava fazer uma licitação, mas hoje acho que só a B3 tem uma plataforma que oferece a opção de pedido de cotação, que a gente chama RFQ. Existem outras 2 plataformas habilitadas pelo Tesouro Nacional para oferta de título público, mas elas não oferecem esse serviço de pedido de cotação. Então, a B3 continua sendo exclusiva nessa funcionalidade e é um serviço de adesão, como se você estivesse abrindo uma conta em banco. Você assina o contrato de adesão e pode começar a usar a ferramenta. É realmente simples. A B3 tem oferecido canais de comunicação para acesso, para tirar dúvida, e quem quiser me procurar lá no IPJM, eu posso auxiliar nesse processo também. Já conheço o pessoal da B3, que tem todo o interesse de dar mais liquidez às operações de título por meio da operação dos RPPS. Isso auxilia eles também na liquidez e aumenta as operações com títulos públicos, tanto para RPPS grande quanto para RPPS pequeno também. Não se preocupem com o volume negociado. Você pode negociar até um título lá na plataforma sem problema nenhum. Então, muito obrigado, Ciro. Obrigado a participação de vocês. Muito obrigada, Ciro, mais uma vez conosco aqui, abrilhantando o nosso evento. Obrigada, Gil. Por favor, entregue a ele. Obrigada, querida. Valeu, tudo de bom.